Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Ian Felipe e você não sabe estudar. Bom, primeiramente eu queria agradecer ao professor José Mário por escrever esse livro e ajudar a gente. Eu admiro muito ele como profissional e aprecio de verdade a vontade dele de querer melhorar a educação no Brasil. A gente pode aprender qualquer coisa que a gente quer, porque o nosso cérebro é plástico. A gente submete nosso cérebro todo dia a novas informações, ao que a gente quer aprender. Todo dia a gente está vivendo experiências, aprendendo coisas e é se expondo a esses acontecimentos diários, a esses novos conhecimentos, que a gente aprende as coisas, que a gente forma as memórias. E como que a gente forma as memórias? Vivendo a experiência e com base nessa experiência que a gente viveu, tomar decisões futuras de acordo com essas experiências que a gente viveu. A gente que está estudando, a gente aprende um assunto novo, por exemplo. E é se expondo a esse assunto novo que a gente começa a formar essas memórias. E para formar as memórias definitivamente, a gente precisa dormir bem. É o primordial para ter uma boa neuroplasticidade. Dormir bem. Aprendendo novos assuntos, dormindo bem, formando memórias, a gente tem a neuroplasticidade. Então o nosso cérebro ele vai se adaptando conforme os novos estímulos e os novos aprendizados que a gente vai adquirindo no nosso dia a dia. E assim que acontece a neuroplasticidade. Se uma pessoa tem a capacidade de aprender determinado assunto, você também tem. Não se limite a acreditar que você não consegue ou não tem capacidade de aprender determinado assunto, porque você tem sim. E quanto mais a gente estuda, melhor fica a nossa memória. Quanto mais você realiza o comportamento de estudar, quanto mais você dedica tempo, esforço estudando, mais você forma as memórias e mais você tem o ligamento dessas memórias. Como assim? Estudando mais, você aprende novos assuntos. E esses novos assuntos vão interligando com assuntos que você já conhece, assim formando memórias mais duradouras. Então, quanto mais você estuda, melhor fica a sua memória. Não deixe de estudar. E esse livro ele é muito bom porque tudo que o José Mário escreve é com base em evidências. Isso ajuda demais. E saber como o nosso cérebro funciona possibilita aprender melhor e assim melhorando o nosso aprendizado. Então, ele dedica muito do início do livro sobre a parte de neurociência, como o nosso cérebro funciona, e eu acho que é muito útil mesmo a gente aprender, para a gente realmente aprender melhor, para a gente saber como que funciona a formação de memória, como que funcionam os processos de estudos, o que é melhor para a gente, como é melhor de estudar. E esse livro aqui, ele mostra tudo isso, ele desmistifica bastante algumas coisas que a gente faz que é bem errado. Por exemplo, o mapa mental não é um método muito funcional, é até funcional caso você não apenas copie e cole e você tenta evocar as informações, você tenta lembrar as informações e desenhar o seu mapa mental. Pode até ser útil, mas vai demandar muito tempo e você poderia estar usando esse tempo com outros métodos mais eficazes. Para estudar, você precisa de ter atenção no assunto. Se você não tiver atenção, o seu assunto não vai ser eficaz. Você precisa ter foco e atenção naquilo que você está estudando, porque senão você não vai conseguir ter um bom desempenho estudando. E não importa o tempo de estudo que você fica estudando. Não importa se você ficou 6, 7, 8, 9, 10 horas estudando por dia. O que importa é o seu nível de atenção. Se você não tiver com atenção, não importa o tempo que você está estudando. E caso você estiver desatento, pensando em outras coisas enquanto você está estudando, dá um tempo. Para de estudar por uns 40, 50 minutos. Não faça atividades que vai demandar muito do seu cérebro. Tenta fazer atividades mais que você não vai se esforçar para fazer e dá um tempo até você conseguir relaxar um pouco e depois tenta voltar a estudar e ver como que tá o seu nível de atenção, porque se você ficar estudando desatento é a mesma coisa de jogar o seu tempo fora. A gente também precisa de revisão. Caso você for um estudante de vestibular, de Enem, de concurso, você precisa de revisão. Tem um método muito eficaz que ele fala no livro que eu vou contar para vocês, que é o uso de flashcards, que é você pegar um cartãozinho e escrever de lado a pergunta e atrás do cartão você coloca a resposta e assim você
pede para alguém ler para você, ou então você mesmo tenta ler a pergunta e tentar lembrar da informação. É um método muito útil para revisar as matérias, porque se você não revisar, o nosso cérebro vai entender que aquela informação não é útil para a gente. Então, ele não vai guardar essa memória. Então, é bom você revisar depois de um tempo as matérias que você tem estudado, para não esquecer. E quando você for estudar também, tente não estudar só um assunto num dia. Tente estudar mais de um assunto num dia, que isso vai ajudar você. E ele fala durante várias vezes ao longo do livro que quanto mais difícil é você recordar uma informação, mais a memória fica concreta no seu cérebro. Então, se você está com dificuldade de lembrar a matéria, cara, se esforce o máximo que você consegue para lembrar dessa informação, que assim sua memória vai ficar mais forte ainda. E caso você não lembrar, dê uma revisitada e tenta ir recordando enquanto você revisita essas matérias. Eu quis trazer um breve resumo aqui desse livro para vocês. Esse livro sensacional, eu deixei molhar aqui um pouquinho, mas não me atrapalhou. E galera, dê uma chance para esse livro aqui, que é um livro sensacional. Você que estuda, não perca tempo, compre esse livro, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição e leia, que vai te ajudar demais. Às vezes você está perdendo muito tempo estudando do jeito que você aprendeu, da forma tradicional, que aqui no Brasil é muito errado. Ele fala sobre isso no livro também, que é a forma que a gente aprende a estudar. E assim, foi um livro que me ajudou bastante, que desmistificou muita coisa que eu acreditava e que, sabendo disso agora, eu posso melhorar e otimizar a forma como eu estudo, a forma como eu adquiro conhecimento. E é um livro realmente enriquecedor, pessoal. Indico demais aí, principalmente para você que estuda, que gosta de estudar, não só para você que estuda para o vestibular, para o Enem, para todo mundo, para quem gosta de estudar no geral. Leia esse livro, que vai te ajudar bastante, eu tenho certeza disso. No último capítulo desse livro ele fala sobre inteligência emocional. Eu vou falar brevemente, porque o intuito desse vídeo aqui não é falar tudo que tem no livro, e sim fazer com que vocês leiam esse livro, que é um livro super interessante, é um livro super bacana. Ele fala táticas de ansiedade, fala também sobre alimentação ao longo do livro. Então é isso, sem constância e esforço a gente não chega a lugar nenhum, galera. É muito difícil estudar, demanda esforço, demanda energia, demanda foco, demanda atenção, cansa pra caramba. Quando você estuda, sei lá, 8 horas num dia, você chega no final do dia, fica exausto mesmo. É um comportamento que demanda realmente muita energia, e eu sei que não é fácil, mas é um comportamento que é muito enriquecedor. Ninguém pode tirar o seu conhecimento, pode roubar tudo de vocês, mas o conhecimento sempre vai ficar, e estudar é um comportamento que vale a pena demais. É um comportamento realmente enriquecedor, é um comportamento que vai te ajudar demais ao longo da sua vida. Conforme as situações vai acontecendo na sua vida, você pode comprar livros, ou estudar, pesquisar sobre isso e adquirir conhecimentos para passar de alguma fase da sua vida, para aprender algo que você esteja aprendendo no momento. Hoje a gente tem acesso a muita informação, o que é muito bom pra gente. A internet está aí e é só você usar ela de um jeito que seja positivo e adaptativo para você. E o José Mário, ele deixa no final do livro uma frase que me chamou muita atenção, porque a gente sempre vai errar na nossa vida. A gente sempre vai errar em muitas coisas que a gente se propõe a fazer. Só que o que determina uma pessoa de sucesso, ou se ela é um fracassado ou não, é justamente continuar. Porque ele fala uma frase que me chamou muita atenção no livro, que eu até anotei, que é justamente fracassado é a pessoa que desiste dos seus sonhos. Então, se você é concurseiro e já tentou fazer algumas provas e não deu certo, cara, foi só um resultado que não deu certo, mas continue estudando, não desista, porque uma hora dá certo. Pode não ser agora, mas se você continuar se esforçando e estudando, vai dar certo. Não desista. Errar faz parte do processo, e não conseguir passar na prova não determina quem você é. E continue fazendo
revisão, continue estudando, continue se dedicando, que uma hora dá certo. E eu tenho certeza disso. Fracassado não é quem não consegue passar numa prova. Fracassado é quem desiste dos seus sonhos. Às vezes a gente sente muito medo de começar algo, de tentar algo, fica paralisado, porque você só está pensando nos pontos negativos, sei lá, que você vai ser julgado, o que vai acontecer. Mas se você não começa, você nunca vai saber se você seria bem sucedido, se daria certo. Portanto, não seja covarde consigo mesmo, porque vai passar o tempo e você pode se arrepender de nunca começar. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse livro foi um livro que eu gostei demais, foi um livro que me ajudou bastante, que desmistificou muita coisa para mim. E eu agradeço mais uma vez ao professor José Mário por escrever esse livro e ajudar milhares de pessoas. É uma leitura que realmente vale a pena, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.